Olá pessoal, vamos lá. Sei que estão todos esperando a correção da prova. Vai ser corrigida da seguinte maneira: eu vou corrigir a questão 1 de uma prova, a questão 1 da outra prova, a 2 de uma prova, a 2 de outra prova. Então vocês só identifiquem aí qual é a questão da prova de vocês e vejam a correção, ok? Então vamos lá, gente. Isso aqui é uma derivada que utiliza a regra da cadeia, né? Tá tudo. Olá pessoal, sei que estão todos esperando a correção da prova. Vamos lá, eu vou começar a corrigir aqui. Vou corrigir a questão 1 de uma prova, a questão 1 da outra prova e assim sucessivamente. Basta que vocês identifiquem a questão que está na prova de vocês e acompanhem a correção depois. Então essa daqui é uma derivada que a gente vai utilizar a regra da cadeia, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é substituir x pela variável t. Então vamos lá. Quem vai ser meu w? Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Antes da gente derivar em função de t, a gente vai lembrar que isso aqui é igual a 1, pela propriedade fundamental da trigonometria. Então w é 1. Olha que facilidade. Como eu quero dw sobre dt, eu vou ter derivada de 1 é 0. Então, acabou aí a questão. A questão 1 da outra prova agora. Basicamente a mesma coisa. A diferença aqui, ó, são os sinais de menos. Mas, o que eu vou poder fazer? Eu vou fazer da mesma maneira, fazer as substituições devidas. E agora, para facilitar, porque eu só tenho que... Desculpa, gente. Que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Ou seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Então, eu vou colocar aqui em evidência. E aí eu vou conseguir colocar da maneira que eu quero. Então, a gente sabe que isso aqui, ó, é 1. Então, eu tenho que w é igual a menos 1. Como eu quero dw em relação a dt, derivada de 1 é 0. Mesmo resultado. Na verdade, derivada de menos 1. Derivada de uma constante é 0. Bom, essa daqui é uma integral tripla. Está em coordenada cartesiana. Então, vamos lá. A gente tem 0, 1, x1, e eu já vou integrar aqui a função f de x, y, z, que ele fala que é igual a 1. Então, na verdade, eu vou integrar aqui em primeiro dz, depois dy, depois dx. Integrando dz, como eu tenho 1 dz, eu vou ter z, que varia de 0 a y menos x dy dx. Isso vai me dar integral de 0 a 1 de x a 1 y menos x dy dx. Integrando y, eu passo a ter integral de 0 a 1 y ao quadrado sobre 2 menos xy. Tudo isso variando de x a 1 dx. Bom, agora eu vou substituir y por x, depois por 1, e vamos ver o que dá. 0, 1, x ao quadrado sobre 2, menos x ao quadrado, é a primeira parte, né, porque eu multipliquei x vezes x, menos 1 sobre 2, menos x vezes 1. Menos meio, menos x. Tudo isso dx. E agora eu vou fazer a integração de tudo isso. Eu vou até tirar esse parênteses aqui, né, porque não tem mais nenhuma operação ali. Então,
eu vou integrar aquela parte ali. Então, integrando aqui, ó, x ao quadrado sobre 2, menos meio, menos x. A gente passa a ter menos x ao cubo então, menos x ao cubo sobre 6 menos meio de x menos x ao quadrado sobre 2, que varia de 0 a 1. Quando eu colocar 0 aqui, vai zerar tudo, então basta que eu coloque somente 1. Então, eu passo a ter menos 1/6 menos meio aqui é mais x, né? Porque menos vezes menos deu mais. Então, aqui também é mais x. Mais meio. Que eu posso cancelar menos meio com mais meio, sobrando menos 1/6. Como é volume, a gente trabalha com módulo. Então, 1/6 unidade de volume. Ok? Vamos para a próxima. Uma integral tripla no formato cilíndrico, tá? Mas a integração da mesma forma. Primeiro que eu vou integrar aqui é o z. Então, ficou 0 a 2π, 0 a 2, R. Opa, R não. O R não é agora. É Z. Que varia de 0 a R2. A R ao quadrado, R, dr, dθ. 0 a 2π, 0 a 2, R ao quadrado vezes R, dr, dθ. Integrando o R agora. 0 a 2π. Aqui vai dar R ao cubo integrado dá R à quarta sobre 4, que varia de 0 a 2, dθ. Continuando aqui embaixo, nós temos 2... vamos lá. 0 a 2π, 16 sobre 4, dθ. Então, aqui vai dar 4 integral de 0 a 2π, dθ. Que multiplica θ, que varia de 0 a 2π. Então, isso vai dar 8π unidade de volumes. Outra questão muito tranquila também. Questão 3. É uma derivada parcial de segunda ordem, onde eu quero fazer x. Então, x em relação a x. Basta que eu tenha a derivada parcial de x. Estou derivando x, tá? 3x ao quadrado y mais 2x y à quarta. Como é x em relação a x, eu vou fazer isso aqui, ó. X e x. 6xy mais 8x... 8 não. O 8 se fosse do y. Mais 2y à quarta. Ok? Agora aqui eu quero y. Então eu vou me preocupar só em fazer y. Eu não preciso fazer de x e fazer de y. Só me interessa a derivada parcial em y. Ó, aqui e aqui. X ao cubo mais 4x ao quadrado y ao cubo. Essa é a derivada parcial de y.
Só que eu quero y em relação a y. Essa daqui vai dar 0 e eu vou derivar somente aqui. Por que vai dar 0? Porque aqui, como não tem y, é como se fosse uma constante. Então vai ficar 12x ao quadrado, y ao quadrado. Gradiente. Lembrando, gradiente me dá um vetor. Derivada vetorial me dá um valor. Então, o que é o gradiente? O gradiente... Passou aqui. O gradiente de uma função é f de xi mais f de yj. Se fosse no R3, teria um f de z, derivada parcial em z, de k. Mas como só é x e y, eu vou parar aqui. Então, ó, primeira coisa, derivada parcial de x em x. 3x ao quadrado y à quarta, menos 4x ao cubo, y ao cubo. Ele quer no ponto que 1 e 1, ou seja, onde tiver x eu coloco 1, onde tiver y eu coloco 1. Então, ó, isso aqui vai ser 3 menos 4, então deu 1. f de y, 4x ao cubo, y ao cubo, menos 3x à quarta, y ao quadrado. Onde for x vai ser 1, onde for y vai ser 1. Então, eu vou ter 4 menos 3. Deu 1. Então, como é que vai ficar essa representação? Essa representação vai ficar da seguinte maneira. I mais J. Esse é o vetor. Ou 1 mais 1, que também é um vetor. Ok? Componente de um vetor. Nesse caso agora, eu quero uma derivada direcional. Derivada direcional me dá um vetor como resposta. Como é que é a derivada direcional? É um gradiente, né? Escalar, calma aí, com um vetor unitário. Lembrando que escalar é o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. E esse vetor aqui tem que ser unitário. Tá? Se não for unitário, a gente tem que torná-lo unitário. Mas, como eu fui legal, eu já coloquei um vetor unitário. Como é que eu sei que o vetor unitário? O módulo dele tem que dar 1. Se eu fizer o módulo desse vetor, 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 1 raiz de 1 é 1. Então, está provado que o vetor ele é unitário. Então, basta que eu faça a derivada parcial e depois multiplique pelo vetor unitário, 0 e menos 1. Então, vamos lá. Derivada parcial em x dessa função aqui. Eu vou ter 2x. Derivada parcial em y, 2y. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 também dá 2. Então, essa minha parte aqui, ó, é 2 e 2. Escalar com quem? 0 e menos 1. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. 2 vezes 0 mais 2 vezes menos 1. Esse daqui vai dar 0, sobrou somente menos 2. Vamos para a próxima. Determine a área de 1/4 de circunferência no primeiro quadrante. E esse daqui é uma integral dupla. Nada pode ser tão fácil, né? A prova já estava super tranquila. Ok? É 1/4 da circunferência. Então, poderia ser qualquer um desses quartos aqui, ó. Uma circunferência dividida em 4. Como ele quer no primeiro quadrante, ele quer aqui. Diâmetro é igual a 4. Se o diâmetro é igual a 4, né? Quanto que é o raio? O raio é a metade. 2 e 2. Lembrem daquela piadinha que eu fiz na aula, né? O que é pior do que ser atingido por um raio? É ser atingido por um diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio é 2. Se está no primeiro quadrante, ele vai de quanto? Vai de 0 a π sobre 2.
Então, vamos lá. Qual é o meu limite de integração do raio? 0 a 2. Qual é o meu θ? 0 a π sobre 2. Então, já está formado os limites de integração. 0 a π sobre 2. 0 a 2. Da função r, dr, dθ. Integrando r, nós vamos ter π sobre 2, r ao quadrado sobre 2, que varia de 0 a 2. dθ. Continuando aqui, nós vamos ter integral de 0 a π sobre 2, de 2 ao quadrado sobre 2 dθ. 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 dá 2. Vou tirar o 2 da integral. 0 a π sobre 2 dθ. Integrando dθ, eu vou ter o θ, que vai variar de 0 a π sobre 2. O 0 não vou precisar colocar, né? Então, eu vou ter 2 que multiplica π sobre 2. Posso cancelar o 2 com 2, resultando somente em π, unidade de área. Ok? E a questão derradeira é a questão também similar, 1/4 da circunferência, porém, ela está no segundo quadrante, então ela vai de π sobre 2 a π. O diâmetro é 8, então o raio é 4. Ok? Então, vamos lá. O meu raio vai de 0 a 4. E o meu θ, que é o ângulo de integração, vai de π sobre 2 a π. Zero não. Tanto faz, né? Eu posso integrar qualquer uma parte primeiro. Mas vamos colocar aqui na ordem aqui. π sobre 2. Na verdade, eu vou botar aqui π sobre 2 sobre π. E o outro é 0 a 4 r dr dθ. Integrando r, é o quadrado sobre 2, que varia de 0 a 4, e o dθ continua. Esqueci meio com 0. π sobre 2, π, 4 ao quadrado sobre 2, dθ. 4 ao quadrado, 16, 16 por 2 dá 4. Integral de π sobre 2 sobre π dθ. Integrando dθ, eu passo a ter θ. A constante aparece. π sobre 2 e π. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 4 vai multiplicar π menos π sobre 2. Eu tenho 1, eu tiro meio, eu fico com meio. 4 dividido por 2, 2π, unidade de área. E assim, acabou.